Paulo, obrigado. Guma Guedes, aqui presente, trabalha com a mídia da equipe Esferas da Bola. Jeová, que está na mesa de áudio, o nosso coordenador Del Machado, e aqui o Marcelo, que cobre o Vitória no dia a dia. Obrigado, Paulo, mais uma vez, como amigo, como grande profissional que sempre foi. Obrigado pela sua presença aqui na Rede Excelsior. Renan, primeiro um prazer estar aqui no seu programa, porque eu te conheço desde a época que eu era o presidente do Vitória e sempre tivemos uma relação muito boa, né? E para muita gente que diz que eu tenho muitos inimigos na imprensa, que não tratava bem a imprensa, isso é uma grande mentira. Aliás, contam muitas mentiras a meu respeito. E eu sempre tive bons amigos, eu trabalhei na imprensa, né? Pouca gente sabe que eu fui, não digo jornalista, porque eu era estudante de engenharia, mas eu tive matérias inteiras de jornal assinadas por mim com o pseudônimo, não era o meu nome. E durante anos eu militei na mídia esportiva da Bahia, quando era estudante de engenharia. E ali comecei a fazer amigos, porque eu assistia os jogos na tribuna de imprensa da Fonte Nova. Então eu assistia ao lado de Armando Oliveira, que tinha saído do Banco do Brasil, se aposentado e foi talvez o mais famoso comentarista, né, esportivo da Bahia de todos os tempos, né? Pelo menos a era contemporânea, né? Não vamos falar de Souza Durão para baixo, porque Souza foi o comentarista daqui da Rádio Excelsior. Mas essa casa, dizem que quando você fica mais velho, você vira um Forrest Gump, né, Renan? É comentando o presente e contando história do passado, né? É da vida. E essa casa tem tudo a ver com a história do Vitória, né? Aqui, durante anos, essa casa foi dirigida por um grande rubro-negro, Wilson Menezes. E aqui se decidiu muita coisa do Vitória da década de 70 e de 80. A sede era de frente, na Praça da Sé, a Rádio Excelsior era na Praça da Sé, e o Vitória tinha 2 salas no Temes, então as pessoas se dividiam ali entre a Rádio Excelsior. O Vitória era dirigido entre a Rádio Excelsior e as salas do Temes, que eu entreguei por dívida no condomínio quando entrei. Aquelas famosas salas do Temes. Então aqui tem muito a ver com a história do Vitória. Depois eu frequentei muito a Excelsior AM aqui, os programas esportivos, seja por telefone, seja pessoalmente, presencialmente. Então estar aqui é sempre um prazer que se renova. Você começou falando que muita gente pensa que Paulo só tem inimigos na imprensa, e todas as vezes que eu procurei o Paulo Carneiro, é claro que a gente, quando tem uma a fazer no dia a dia, pouca gente se encontrava. Eu trabalhava pela Rádio Sociedade da Bahia, e todas as vezes que eu procurei, ele nunca negou a notícia, porém, escondia, como é prática até hoje, né, Paulo? Cara, esconde para não tomar o bypass, né? Eu dizia o seguinte: se você descobrir, eu confirmo, eu não minto. Perfeitamente. Agora, eu tinha que guardar a notícia. Hoje é mais difícil, né? Porque antes não tinha internet. Então hoje é muito mais difícil você segurar a notícia. Você vai contratar um jogador, como é que você segura a notícia? Se sai lá na rede lá do... Certo? Muito difícil hoje. Hoje você não pode tratar essa relação dessa forma, né? Mas naquela época a gente... Por exemplo, aqueles 56 jogadores que eu tirei do Bahia da noite pro dia, que é um recorde no mundo, acho que ninguém conseguiu tirar 56 jogadores de um clube rival da noite pro dia, né? Aquilo nós guardamos a 7 chaves. Então, talvez hoje a gente não conseguisse, né? Então, faz parte do processo. Quem levou Paulo Carneiro para o futebol? A sua vontade, o seu amor pelo Vitória? Alguém indicou? Como é que foi essa chegada para o futebol? Não só pelo seu pai, como também família e tudo mais. Como você, não, eu quero isso aqui. Meu objetivo é ser presidente do Vitória e eu vou em frente. Ah, Renan, eu quero dizer que eu estou aqui à sua disposição para falar do futebol, não só do Vitória. Claro. Hoje temos um novo campeão do mundo, né? E isso é importante para quem mexe no futebol, né? Você tem que estar acompanhando tudo para ver os reflexos na sua vida, no seu cotidiano, do seu clube, etc. Mas eu estou no futebol, acho que antes de nascer. Porque meu pai jogou futebol fora do Brasil, jogou futebol no Rio de Janeiro, disputou o Campeonato Carioca e depois veio para a Bahia e jogou no Vitória há 5 anos. Então não precisa me alongar para dizer de onde vem meu caminho para chegar a presidente do Vitória, né? Vitória era um clube que vivia assolado de crises institucionais, muito mais até do que administrativa e financeira, porque o clube era pequeno, e quando você tem uma coisa pequena, a dívida também é pequena, né?
os momentos, naquele tempo, futebol era de uma receita só de bilheteria. Então a diferença do Santos de Pelé para o Vitória era muito pequena. Se você tivesse um pouquinho de perspicácia naquela época, você talvez pudesse chegar perto desses clubes do Sul. Eles tinham a vantagem da grande mídia tratar o Rio e São Paulo de forma excepcional, né? Mas os clubes fora do Rio e São Paulo, principalmente os de Minas e Rio Grande do Sul, e que se organizaram na década de 60, como o Cruzeiro, que foi campeão da Taça Brasil em 65, né? O próprio Bahia, que não se organizou administrativamente, mas dentro do campo, o Bahia era um dos grandes times do Brasil na época, a gente tem que aqui admitir. E hoje não é mais, porque não se estruturou para isso. E a Bahia ficou longe desse processo na medida que chegou a mídia eletrônica, né? Quando chegou a mídia eletrônica, as diferenças foram sentidas. Naquela época não tinha. O Vitória trouxe Ficha, o pai de Alex, trouxe Léo Oliveira para cá, trouxe grandes jogadores, já de grandes clubes. Ficha já era a seleção argentina, veio de São Lourenço para o Botafogo, e do Botafogo para o Vitória. Porque a diferença de orçamento, o que o Botafogo pagava a Ficha e o que o Vitória pagava, não tinha grande diferença, porque você só tinha uma receita no futebol, que era a bilheteria. Você não tinha mídia estática, você não tinha mídia na camisa, você não tinha televisão de jeito nenhum, patrocínio de jeito nenhum, era só ingresso. Então, ali eu acho que perdemos uma grande oportunidade de nos agigantar, mas não fomos só nós, né? Tirando os clubes do Rio e São Paulo, sobrou Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético. E parece que até hoje continuou, né? Porque a mídia começou com TV aberta, e a TV aberta canalizou nos maiores centros de consumo de mídia, que são São Paulo capital, São Paulo interior e Rio de Janeiro, nessa ordem. E aí quem estava nessa região foi abocanhado pelo quinhão maior das receitas de televisão. E nós fomos ficando para trás. Seria um seminário aqui, uma longa história. Mas minha entrada no futebol vem da minha família, né? De raízes no futebol, no primeiro momento, e no Vitória, no segundo momento. Meu pai foi interventor do Vitória, meu pai foi dirigente do Vitória, então a história vem daí. E, aliás, é uma coisa que um clube com 119 anos como o nosso está cometendo nos últimos anos, principalmente da gestão de 2017 para cá, uma coisa terrível, cruel, que é o desrespeito à história do clube, desrespeito aos rubro-negros que ajudaram a construir o clube. Eu me lembro quando eu criei a Comenda Artemio Valente, foi justamente para manter viva a chama do clube. O clube não foi um vencedor na primeira metade do século XX, e daí? Tem uma história linda do mesmo jeito. Quando a gente ama as coisas, sabe? Você ama do jeito que as coisas se apresentam a você, né? Vitória levou vários anos sem disputar campeonato estadual, que era a principal competição do futebol brasileiro. Então, o desrespeito às pessoas do clube, eu mesmo estou processando 4 conselheiros do Vitória, porque eles gravaram um vídeo me xingando e me provocando, sabe? Você agora vai ver no Barradão, o seu isso, o seu aquilo. Conselheiros do clube. E me suspenderam agora no conselho por 6 meses, sabe por quê? Porque eu queria falar no conselho, eles não deixavam. Toda vez que eu ia falar, manda ele calar a boca. Você ouvia lá infelizmente o Conselho do Vitória tem geral em pé, sabe? Estou vendo agora falar em reforma de estatuto, e esse conselho não tem qualificação nenhuma para reformar nada. A Assembleia Geral do Vitória, os sócios precisam ficar atentos, porque é dentro do clima de revanchismo, de eles contra nós, como se fôssemos torcedores de outro clube. Isso é muito claro. Eu participei das primeiras reuniões do conselho, porque eu tenho uma briga velha na justiça para afirmar minha posição de conselho, que graças a Deus está terminando. Eu quero dizer que eu estou vendo com muita preocupação o futuro do clube se a gente não acabar com isso. Só que o Vitória não tem liderança que pense a instituição de forma grande, maior. Por exemplo, mandaram o Adriano embora. Você vai dizer, mandar um funcionário embora? Bom, primeiro mandar um ser humano embora nesse país é uma coisa já criminosa, né? Porque, com essa dificuldade de emprego que as pessoas têm. A Adriana trabalhava no clube há 21 anos. Sua equipe está aqui me olhando. Vai ouvir. Você sabe por que ela saiu? Disseram que
o trabalho dela tinha acabado. 21 anos. Sabe por quê? Porque ela, como trabalha no clube desde muito jovem, ela trabalhava na área social do clube. Como eles estão lá muito mais preocupados com o poder do que propriamente com o futuro da instituição, eles achavam que a Adriana poderia passar informações para Alex Cortella, com quem ela trabalhou muitos anos, e comigo, com quem ela trabalhou menos anos, porque ela trabalhava na sede social. Na época nós tínhamos sede social. E o envolvimento dela no clube era muito... Nós não tínhamos sócios, só sócio remido. Mas o importante é que ela era uma funcionária graduada do clube. Isso tira a identidade da instituição. O clube de futebol tem algumas coisas semelhantes a uma empresa, como uma rádio, mas tem algumas coisas diferentes. Aqui não precisa muito de preocupação com marca, né? No Vitória, a marca, a identidade tem um valor inestimável, a história, né? E quando manda uma funcionária de 21 anos, de repente ela não presta mais. Graças a Deus ela já está empregada numa instituição importante, uma autarquia federal na Bahia. Eu fico feliz por ela, mas fico triste com Vitória, né? São ações dessas que nos preocupam com relação ao futuro da instituição. Essa perseguição, esse revanchismo, né? Um cara como eu, que ajudei a construir o clube. Não só o clube, né, Paulo, como também você mudou a história do futebol baiano, né? É bom que se coloque dessa maneira. Eu agradeço. Agora, o que eu queria só concluir isso aí é dizer que o Conselho está se movimentando agora com o seu Paulo Catarino, que é o presidente, para reformar o estatuto. Esse Conselho não tem condição nenhuma. Você sabe que recentemente 22 conselheiros renunciaram. Alguns históricos. Aí você vai dizer, mas por que renuncia um conselho? Porque o conselho não é nenhuma posição. O cara tem orgulho de ser conselheiro da sua instituição, sabe? Você passa, vira conselheiro, sai, mas eu fui conselheiro, eu ajudei, eu contribuí para isso. Os caras saíram, sabe por quê? Porque eles não conseguem nem conversar numa reunião do conselho. É uma animosidade latente. Você já entra se sentindo mal. Outro dia eu estava vendo um vídeo, eu comentando na reunião do conselho, e quando eu fui falar, eu estava vendo isso, vi aquele barulho de gente querendo que eu calasse a boca. Aí eu virei para eles e, sem fazer ruído, eu me defendi das agressividades que eram repetitivas. Eles me suspenderam do conselho. Aí eu mandei uma representação para eles desses 4 conselheiros que me xingaram, com o vídeo direitinho. Até agora o presidente do conselho não se manifestou, porque ele não tem nenhuma condição de ser presidente do conselho. Erro daqueles que o colocaram. Mas ele não tem, porque ele não tem liderança nenhuma. Por que ele não processou Ivan de Almeida até hoje? Ninguém está dizendo aqui que Ivan é culpado ou inocente, mas ele teve um procedimento provocado por 11 conselheiros, numa petição, e por 500 sócios, eu estou dando um número redondo, que fizeram uma lista de assinatura, movimentaram a cidade toda, pedindo o impedimento dele. Ele renunciou antes de ser. Mas o dolo não cessa. O dolo acontece na origem. Por que a comissão processante que foi criada pela Assembleia foi colocada na gaveta do seu Paulo Catarino e não se movimentou mais? Essas pessoas não têm hoje autoridade para mexer no estatuto. Primeiro que o estatuto foi recentemente reformado. Vai mexer um ano depois? Sabe para quê? Eles querem acabar com os conselheiros natos do clube. Isso é revanchismo puro. Primeiro que não vai acabar coisa nenhuma, porque a lei não retroage para prejudicar. Mas com isso mata a história. Mata a história do clube, mata, sabe? Aí eu soube ontem para uma pessoa que trabalhou no clube há muito tempo, eu fico muito preocupado porque quando o Vitória fez 100 anos, nós fizemos uma grande festa na cidade. Vocês todos eram jovens, né? Mas eu, dessa parte, com 120 mil reais, me lembro até o valor do orçamento, sabe, Marcelo? Nós fizemos uma grande festa na cidade. Fizemos uma sessão solene na Assembleia Legislativa, porque eu era deputado, dei a comenda do centenário para mais de 300 pessoas. Eu vi lá ex-presidente com 80 anos, Constantino Rio, foi lá receber a comenda. Petkovic recebeu a comenda. Na época ele era atleta. Então foi uma festa linda, certo? Fizemos uma missa solene com o Monsenhor Gaspar Sadotti, que era o nosso capelão na igreja da Vitória, que o Vitória abandonou, a igreja que tem o nome do Vitória, que tem a mesma motivação do nome do Vitória, no corredor da Vitória. A Vitória da Independência da Bahia, para quem não conhece a história, foi ali que o general Madeira de Melo fugiu para que a Bahia acompanhasse o país na sua independência, para quem conhece a história. Então nós temos um clube cheio de raízes, né? Foi bem. E na festa eu fiz uma exposição de fotos no Shopping Bar. Nós fizemos uma pesquisa durante um ano, levantando... Porque o Vitória, quando eu cheguei no Vitória, não tinha registro nenhum. Você acredita? Os troféus estavam enferrujados debaixo de uma escada. E graças a meu amigo Garrido da Cromotécnica, estou aqui fazendo
uma publicidade Pode merecida, desculpe. Ele Ele que restaurou os troféus. Você acredita que tem troféus até hoje na cromotécnica, sem o Vitória buscar? Eu saí do Vitória há 12 anos. Tem troféu na mão da cromotécnica há 12 anos lá, pelo menos que eu saí. Então, o Vitória era assim, um clube desgarrado. Aí disse que tinha uns documentos lá da minha época, que alguém perguntou, precisamos restaurar esses documentos, que alguém lá dentro que eu vou... Não, joga fora. Meu Deus. Jogando fora a história do clube. Por acaso eu soube disso ontem. Então, o Vitória é um clube que perdeu esse elo, sabe? Hoje os mais antigos se sentem distanciados, como se fossem velhos carcomidos pelo tempo, e não são. E o Vitória hoje deveria ser dirigido por uma juventude sadia, que pensasse na instituição como um todo, não. Vive do revanchismo. E não vão nos acovardar. Nós vamos continuar sonhando com um Vitória gigante. Que ao vivo na Rede Excelsior de Comunicação, o ouvinte pode participar. Daqui a pouco, Paulo, o ouvinte vai ficar à vontade para fazer suas perguntas. Só peço uma coisa, eu sou bem claro. Eu estou trazendo Paulo Carneiro aqui, mais como amigo, e que aceitou, porque Paulo teria e tem o direito de dizer vou ou não vou. Um direito que assiste a ele. Mas ele disse, não, eu vou, eu quero participar. E o convidei falando a respeito de Copa do Mundo. Porque o Paulo não fala só do Vitória, como também teve sua passagem pelo Bahia, muita gente quer saber. Inclusive eu cheguei aqui e já ouvi uma mensagem, pergunta a Paulo, a época que ele passou no Esporte Clube Bahia, como é que foi para ele viver essa época? Eu posso responder tudo. Tudo, claro. Com respeito eu respondo tudo. E tem outro detalhe. Um dia eu subi numa sala e descobri sem querer, e eu quero revelar agora para Paulo Carneiro, foi sem querer. Mas repórter é isso. Eu pedi para ir na sala do Paulo Carneiro, ele estava com vários celulares, porque recebia telefonema de todos os lugares, eu trabalhava na outra emissora, e quando eu fui chegando eu vi o Paulo Carneiro no celular dizendo, não vou avisar agora o Nadson, que ele foi convocado. E a seleção estava convocando naquele dia. Eu subi, parei na porta e digo, bom, vou detonar a notícia. Eu perguntei, ele olhou para mim assustado e disse, você descobriu isso como? E eu não sabia para onde eu ia, eu não tinha, eu ouvi. Aí ele ia dizer, você está atrás da parede do Vitória aqui? Eu digo, porra, não, eu descobri. Onde? Eu digo, bom, vamos lá, posso fazer uma matéria com você, Paulo? Principalmente a respeito? Pode, vamos lá. E nós conversamos quase 10 minutos, e essa matéria terminou o pastor Veríssimo, na época, o Veríssimo de Jesus, que era diretor da Rádio Sociedade, pediu para repetir essa matéria 3 vezes, na época, o que ele achava impressionante. E outra vez, eu estava dando no ar uma notícia, quando o Paulo Carneiro entrou no Esperando o Futebol, da outra emissora, eu detonei também a chegada de Kleber e de Magno. 2004. Paulo Carneiro aí, poxa, eu tinha descoberto a notícia, não tinha como negar. E na época também de Edilson e Vampeta, que eu fiquei sabendo por um amigo, inclusive mandou aqui um recado, que está ouvindo. Disse, cara, eu estou na casa da mãe de Vampeta. Dona Marlene. É, lá em Nazaré das Farinhas. Detone aí que Edilson, Paulo Carneiro está trazendo Edilson e Vampeta. Parou a cidade. Parou Salvador. O Vampeta e Edilson desceram de helicóptero. Porque muitos disseram, o Vitória caiu para a Série C. E o Bahia também caiu para a Série C. Ou eu estou mentindo?